Dando sequência aos comparativos de investimentos conservadores que eu fiz nas últimas semanas, hoje eu quero fazer um comparativo entre poupança e fundo DI. Já falei várias vezes que os investimentos que se comparam e que são melhores do que a poupança, mantendo a segurança e uma liquidez para resgatar com velocidade, são o CDB com liquidez diária, o Tesouro Selic e os fundos DI. E aí algumas pessoas podem dizer assim, Bona, mas eu já vi na internet, eu já vi em estudos que mostram que muitos fundos DI rendem menos do que a poupança, que talvez a grande maioria dos fundos DI do Brasil rendem menos que a poupança. Isso não é verdade, não? É verdade, sim. Talvez a maioria esmagadora dos fundos DI rendam menos que a poupança. Por que isso acontece? Isso acontece porque grande parte dos fundos DI negociados, disponibilizados, na verdade, para os investidores nos grandes bancos de varejo, eles têm taxas de administração muito elevada. Então, por ter essa taxa de administração muito elevada, isso gera um impacto sensível na rentabilidade do investimento. Então, se você tem, por exemplo, num cenário econômico onde você tem uma taxa Selic a 6,5% ao ano e um fundo DI ele compra ativos que estão atrelados à taxa CDI, que é um espelho da Selic, e ele tem uma taxa de 1,5%, de 2% de administração para este tipo de fundo, isso vai penalizar a rentabilidade sensivelmente. Então aí você vai encontrar fundos que têm rentabilidades realmente piores que a poupança. Então isso é um ponto de atenção. Então quando eu falo para você que o fundo DI é uma alternativa à poupança, eu não estou dizendo qualquer fundo DI, eu estou dizendo os bons fundos DI disponíveis nas plataformas de investimento e que têm baixas taxas de administração. Então o fundo DI ele tem que ter no máximo 0,3% de taxa de administração ao ano para não penalizar a rentabilidade do fundo, e tem fundos DI até com taxas menores do que essa disponíveis. Tem um fundo DI aí no mercado que ele tem uma taxa de administração de 0,09% ao ano. Então é uma taxa muito baixa, é a menor taxa que existe no Brasil. Então com fundos desse tipo você consegue ter uma rentabilidade melhor do que a poupança sem dificuldade. Mas o que é um fundo DI? E comparando com a poupança, o que um fundo DI faz? A gente tem que entender que um fundo DI não é um ativo. Quando você compra um título do Tesouro, você vai lá, empresta para o governo e você compra um título, que esse título é seu, o título do Tesouro, e você vai receber depois de volta corrigido, certo? Quando você compra um CDB, você empresta dinheiro para o banco e você recebe o título, o CDB, e quando você resgata o título com os juros do período que você ficou. Um fundo DI, ele não é um ativo, ele é um veículo de investimento. Então você vai lá, coloca dinheiro num pote, tá? E esse pote tem lá o dinheiro dos investidores. E com esse dinheiro, um gestor profissional vai pegar e falar assim, vou pegar esse dinheiro aqui, comprar o CDB do banco tal, uma letra financeira do outro, e vai escolhendo investimentos disponíveis no mercado financeiro para compor a carteira desse fundo. Então, por natureza, um fundo DI ele tem uma grande, imensa diversificação de ativos que talvez você individualmente não conseguisse ter. Então, por isso ele te dá uma vantagem da diversificação. Ele é bem diversificado e isso protege bastante o investidor. Então, quando você pega um fundo DI com essas características que eu te falei, taxa baixa, ele vai entregar perto dos 100% do CDI. Lembra que o CDI ele é espelho da taxa Selic? E lembra que a poupança rende 70% da taxa Selic? Então, um fundo DI que entrega entre 98% e 100% do CDI, ele vai estar bem acima, descontando imposto, ainda vai estar maior do que a poupança com folga. Então, a questão é que o fundo DI também tem uma liquidez diária, uma liquidez muito rápida, você investe e todo dia ele vai para cima, ele não tem nem aquele problema do Tesouro que no começo tem um deságio, né? Ele não acontece isso, ele já começa e já vai ficando positivo no dia seguinte e ele é muito disponível em caso de necessidade de resgate. Então é uma alternativa muito inteligente à poupança que tem características similares, grande proteção e grande diversificação dentro da carteira do fundo. Então o ponto que você tem que ter atenção em um fundo DI é a taxa de administração que ele pratica. Ele não pode praticar uma taxa de administração elevada, porque senão ele detona a sua rentabilidade. Senão, em vez de render aqui, você vai ter um fundo DI rendendo aqui, que vai descontar o imposto e vai ficar abaixo da poupança. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de bons fundos DI disponível nas plataformas de investimento.
Então, se você quiser saber, inclusive, qual plataforma de investimentos eu utilizo para fazer meus investimentos e para comprar bons fundos DI, tem um link aqui embaixo na descrição, você clica, que eu mando para você por e-mail todas as informações para você avaliar se é o seu momento de investir na mesma instituição que eu invisto. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.